Homem-Formiga 3 é uma decepção que mantém o padrão da Marvel e falha em entregar qualquer elemento palpável ao qual o espectador possa se segurar pra se manter nesse trem do hype que é o MCU, mas tem uma cena boa no filme. A melhor cena de Homem-Formiga 3 ocorre já pro final do filme, mas eu vou falar dela agora, então fique esperto porque veio um monte de spoiler a seguir. Eu acredito que seja de senso comum a compreensão de que o melhor elemento narrativo dos filmes do Homem-Formiga é, sem sombra de dúvidas, a relação dele com a Cassie. Essa relação é muito bem explorada nos dois filmes anteriores, ela é apresentada como a força motriz por trás das ações do Scott, e ela é construída muito bem, estabelecendo claramente como o Scott e a Cassie veem um ao outro e o quanto eles valorizam cada aspecto dessa relação. Existe uma admiração mútua muito profunda entre eles dois e uma linha de comunicação quase que 100% aberta que eles usam o tempo todo sem medo de compartilhar nada um com o outro. Sem medo da resposta que o outro pode dar para certo comportamento ou sentimento que seja compartilhado, porque a relação que eles construíram foi sempre uma de confiança, de apoio e de amor. Não há nada mais importante para eles do que dar ao outro a oportunidade de ser e fazer o que ele quiser. Isso tudo foi feito muito bem nos dois primeiros filmes, e nesse filme ocorre uma situação em que o Scott encolhe tanto que ele começa a entrar numa região de probabilidade, onde cada possibilidade de ação dele que poderia acontecer, acontece. Então ele chega nesse local e clones dele começam a surgir. Cada clone é uma ação que ele poderia tomar e todos esses clones começam a interagir de maneira caótica e causam uma confusão que impede o Scott de seguir em frente e fazer o que ele precisa fazer. E a quantidade de possibilidades é tão grande que em algum ponto o Scott chega a ser soterrado pelos clones dele. E nesse momento a Cassie manda uma mensagem. Uma mensagem pedindo para que ele termine o que ele tem para fazer, para que ele possa voltar para ela. Uma mensagem motivacional clássica. E nesse momento, todos os Scotts, todas aquelas milhares de possibilidades que poderiam ocorrer, todos aqueles Scott que não conseguiam concordar em nada, todos eles passam a agir em conjunto como se fossem uma única pessoa. E o MODOK fica maluco e ele fala, porra, como é que uma parada dessas pode acontecer? E o Scott responde, é porque todos nós queremos a mesma coisa. E com isso, eles alcançam o objetivo. Eles falham ao tentar finalizar a tarefa, mas eles alcançam o objetivo final. E essa é a melhor cena do filme. Ela é construída com base em tudo que foi apresentado do relacionamento do Scott e da Cassie nos dois primeiros filmes. É a clássica cena do protagonista mostrando sua convicção, porém elevada à 10ª potência. É uma cena muito simples, mas muito bem executada, muito bem construída e que concorda perfeitamente com tudo que foi apresentado nos dois primeiros filmes sobre esses dois personagens. Ela é uma cena do caralho. Ela é tranquilamente o ápice de todo esse filme e é uma das minhas cenas preferidas de tudo que a Marvel fez até hoje. Mas a qualidade acaba por aí. Todo o resto do filme é ruim. E nós vamos começar com o relacionamento da Cassie e do Scott. Pode estar se perguntando como assim o relacionamento da Cassie e do Scott, e eu te respondo. Você pode reparar que todos os elogios à construção de relacionamento que eu fiz foram sobre o primeiro e o segundo filme. Eu não falei nada de positivo da relação deles dois sobre o terceiro filme, com exceção da cena incrível isoladamente. E isso acontece porque o terceiro filme caga e anda pro relacionamento deles. O terceiro filme enfia esse relacionamento no meio do nariz e te entrega algo completamente novo, terrível e que ignora o que foi construído até agora. O que é que acontece? Nesse filme a Cassie já é grandinha, ela tem uns 16 anos, e ela luta por causas sociais, por moradores de rua e coisas do tipo. Ela faz isso com o auxílio do Hank e ela usa tecnologia de crescimento e encolhimento quando necessário nessa jornada dela. E ela também tem um traje. Em um dia desses, ela é presa e o Scott tira ela da prisão e é a primeira vez que ele vê ela sendo presa. Depois disso, quando eles chegam em casa, começa a ter uma discussão sobre a Cassie nunca ter contado nada disso pro pai dela enquanto ela compartilha esse tipo de informação com o Hank e com a Hope. E ela diz que o motivo dela nunca ter compartilhado isso com o Scott é porque ela não queria ouvir um sermão dele ou algo do tipo, ela não queria que ele ficasse chatinho e enchendo o saco dela. E isso aqui já causa todos os problemas de relacionamento possíveis. Veja bem, esse tipo de atitude da Cassie é baseado na criação dela. Se ela cresceu em um ambiente no qual o pai dela dava sermão quando ela se colocava em situações perigosas, ou se ela cresceu em um ambiente no qual o pai dela ficava bravo e criticava ela por fazer coisas magníficas, simplesmente porque essas coisas magníficas tinham alguns riscos envolvidos, se esse foi o caso da criação da Cassie, então ela não contar nada disso pro pai dela faz todo sentido. O problema é, esse não é o caso. E nunca foi.
Durante os 2 filmes anteriores inteiros, nós vemos o comportamento do Scott como pai, e o que nós vemos é que ele admira e cuida da Cassie da melhor maneira possível, sempre tentando dar a ela a oportunidade de fazer o que ela quiser, ou de ser quem ela quiser, e o único momento em que ele fala algo remotamente parecido com um "não se põe em perigo porque eu vou ficar muito puto", é no final do segundo filme, quando ela diz que queria ser a parceira dele, e ele responde da seguinte maneira: "Pô, seria muito incrível isso, você seria uma parceira muito monstra, mas eu seria um pai terrível se eu te deixasse fazer isso." Ponto. Nunca mais, e nunca antes desse momento, ele cerceia a liberdade dela em prol de tentar mantê-la protegida. Sim, o principal objetivo do Scott é a proteção da Cassie, mas ele faz isso sempre sem impedir ela de fazer o que ela quer fazer ou de ser quem ela quer ser, porque esse é o estilo de criação que ele quer dar para sua filha, porque ele quer que ela se torne o tipo de pessoa que confia nele independentemente da situação. Esse tipo de criação serve para que, independentemente do que aconteça com ela na vida e do que os outros digam em relação ao que ela quer fazer, o que ela quer ser, o que ela quer alcançar, ela saiba que sempre vai existir alguém que vai apoiar ela, independente de qualquer coisa. Esse tipo de criação serve para que a Cassie saiba que ela vai ter sempre alguém do seu lado para te apoiar e que vai acreditar no que ela quer fazer e que vai dar para ela todo o suporte que ela precisa para alcançar os seus objetivos. É isso que é o relacionamento deles nos 2 primeiros filmes. Essa é a criação que o Scott dá pra Cassie, e de maneira nenhuma essa criação resultaria na Cassie agindo dessa maneira com o Scott. Esse comportamento dela é tirado completamente do nada para criar uma falsa tensão e um falso conflito entre eles que vai ser abordado durante o filme. E essa escolha é uma completamente terrível, que não apenas prejudica esse filme, mas que também caga em tudo que foi feito até aqui. Uma verdadeira decepção. E além desse relacionamento deles que foi destruído, nós temos também alguns outros aspectos muito ruins no filme. O enredo, por exemplo. O enredo é confuso, corrido, muito cheio de elementos mal explicados e que prejudicam a compreensão do espectador sobre o que é que está acontecendo. O universo novo é mal explicado, os personagens novos são mal explicados, o vilão é mal explicado, as tecnologias e poderes são mal explicados, as raças novas são mal explicadas e a resolução dos problemas é mal explicada. Tudo o que acontece no filme acontece porque sim. Acredite no que você está vendo em tela e não questione cena alguma, porque se você fizer algum questionamento, vai ser impossível de tirar qualquer proveito dessa obra. Outro ponto bastante grande de desapontamento nesse filme é o vilão, o Kang. E eu não vou falar mal da motivação dele, nem da atuação dele, porque essas coisas até que são boas de fato, mas sim dos seus poderes e da ameaça que ele representa. Pois bem, inicialmente nós vemos que o Kang não tem poder nenhum. Mas quando ele conserta a sua nave de viagem pelo multiverso, essa nave dá pra ele o seu uniforme. E com esse uniforme ele adquire alguns superpoderes. Mas em resumo, o Kang é o Homem de Ferro. Ele é um cara normal, mas que com o seu uniforme se torna bem poderoso. O problema é que esse poder não chega nem perto de ser uma fração do poder necessário para que ele seja conhecido pelo título que ele tem nesse filme. Kang, o Conquistador. Não há motivos para acreditar que alguém com os poderes que ele tem tenha destruído linhas do tempo inteiras sozinho. Não há motivos para acreditar que alguém com os poderes dele tenha sido capaz de destruir equipes inteiras de Vingadores. Ele é só um cara que solta raio da mão igual o Homem de Ferro e que pode criar barreiras de energia igual a Violeta dos Incríveis. Acabou. É literalmente só isso que ele pode fazer. Como é, eu te pergunto, que um cara desses consegue ser uma das maiores ameaças no multiverso? É impossível. Ele tem um nível de poder que não bateria de frente nem com o primeiro grupo de Vingadores. Ele tem um nível de poder que eu acho difícil de acreditar que bateria de frente com o Homem de Ferro ou o Hulk ou o Thor sozinhos, que sabe bater de frente com todos eles ao mesmo tempo. O filme mostra o Kang lutando de maneira ridícula, ineficaz e pouquíssimo poderosa. Ele é apresentado como um cara com uma tecnologia absurda de forte, mas na realidade o que ele faz é o que o Homem de Ferro faz desde o início da sua carreira. Ah, mas veja bem, tem esse momento no filme em que o Kang usa uma telecinese muito pica e controla o Homem-Formiga usando só um dedo. De fato isso acontece, muito bem lembrado. E aí eu te pergunto quantas outras vezes ele usa esse poder que seria extremamente útil? Pois é, nenhuma vez. Ele usa esse poder apelão uma única vez, inclusive é na vez em que o Homem-Formiga e a filha dele estão presos, então ele usa só de graça mesmo, e acabou. Ele nunca mais lembra de usar a telecinese pra nada, portanto eu acho difícil colocar esse como um dos poderes que fazem parte do arsenal dele. Portanto, a tarefa de estabelecer o Kang como um vilão muito pica vai por água abaixo.
O fato de ele simplesmente ser tratado como alguém que é muito forte e que destrói linhas do tempo, o fato de o filme dizer isso pra gente, não é o suficiente. Se ele não tem os recursos necessários pra mostrar que ele é de fato uma ameaça que pode destruir linhas do tempo inteira. Tudo bem o filme falar que ele é foda, tudo bem o filme falar que ele é incrível, que ele é assustador, que ele é ameaçador. Mas se você tá falando tudo isso, você tem que mostrar. Não há como eu acreditar que ele é tudo isso que o filme fala, se o filme não mostra. E o filme tem todas as oportunidades de mostrar. E mesmo assim, o que ele mostra é só um cara que solta raiozinho e faz uma barreira de energia. Raiozinho fraco, barreira fraca, inclusive. É uma verdadeira decepção. Mas nesse filme nós temos outras decepções, como por exemplo o pior recurso narrativo da história. Mas antes de falar desse recurso, eu gostaria de fazer uma passagem rápida pelos erros genéricos que esse filme e vários outros do MCU vêm cometendo sem parar. As cenas de ação são terríveis. As lutas são mal coreografadas, o filme não consegue alavancar os momentos de tensão no conflito para criar cenas épicas e não consegue nem criar cenas de ação engajantes, pois fica difícil manter em mente tudo o que está acontecendo devido ao excesso de elementos visuais presentes. Elementos que são, inclusive, desnecessários e que só prejudicam a compreensão das lutas. O uso dos poderes e a tarefa de estabelecer quais são os poderes de cada indivíduo em uma luta são completamente mal feitos, e nunca se sabe se um raio laser vai perfurar ou ele vai contundir. Nunca se sabe se um personagem é super forte ou se ele é só um cara normal. Nunca se sabe se um ataque vai matar ou causar nenhum dano no inimigo. Tudo isso você descobre apenas quando acontece, o que é possível em vários casos, mas não em todos os casos. A todo momento você nunca sabe qual é o nível de poder de ninguém, portanto fica difícil de engajar com uma cena em que você não sabe quem é que tá com a vantagem no combate. As piadas são forçadas em quase todas as cenas. O Homem-Formiga surgiu como um filme com um tom mais cômico que os outros, mas esse aqui extrapola os limites desde o início. Cenas sérias de conflito entre protagonistas são cortadas frequentemente por piadas sem graça e que não condizem com o caráter dos personagens, e o tom do filme varia constantemente, nunca dando espaço para que o espectador possa aproveitar ou sentir a tristeza ou a seriedade ou qualquer sentimento de certa cena, porque logo em seguida essa cena é cortada por uma piada. E eu até vi gente falando que esse filme tem muito menos piada que Thor, Amor do Trovão, e realmente Thor foi uma desgraça completa, mas esse filme aqui ainda tem um excesso de piadas absurdo. Você não passa mais do que 2 minutos no filme sem ouvir uma piadinha. Não passa. E por fim, nós chegamos ao pior recurso narrativo da história. O que acontece é o seguinte: o pessoal é todo sugado pro reino quântico, e junto deles são sugadas algumas formigas que o Hank estava criando. Essas formigas eram super inteligentes e organizadas e desenvolviam a sua própria tecnologia lá na Terra sob a supervisão do Hank. Quando eles chegam no reino quântico, parece que essas formigas não foram juntas e ficaram perdidas no nível subatômico. Mas na realidade, o que acontece e o que é explicado no final do filme é que essas formigas entraram num loop temporal em que elas viveram 1400 anos de progresso e desenvolvimento enquanto o filme acontecia. Nesse tempo, elas desenvolveram muita tecnologia e criaram uma sociedade absurdamente bem desenvolvida e poderosa militarmente. E, ao final do filme, essas formigas aparecem para salvar o Hank e o Hank usa elas para derrotar o Kang. E sim, as formigas simplesmente deitam o Kang na porrada. Não sei como elas não matam ele, mas elas deitam ele na porrada. Esse é o pior recurso narrativo já utilizado na face da Terra. Eu tenho dificuldades em pensar em algo que possa ser tão ruim para uma história quanto isso aqui. O filme simplesmente introduz um conceito novo do nada, que é o loop temporal de 1400 anos, utiliza esse conceito para criar um elemento novo narrativo, que são as formigas extremamente poderosas e que elas são até grandes e tecnologicamente super bem desenvolvidas. E ao final, o filme usa esse conceito que foi introduzido off-screen e usa esse elemento novo que surgiu off-screen por causa desse conceito novo que tinha sido introduzido off-screen também. Ele traz isso no final do filme, explica isso na hora e fala, é assim que eles vão ganhar do vilão. E eles ganham do vilão. E acabou. Não existe nenhum momento de tela explicando nada disso. Não existe nenhum momento das formigas indo se perder num loop temporal. Nenhuma cena das formigas se tornando uma sociedade foda. Nada disso acontece. Nada. Tudo isso ocorre off-screen. É o Deus Ex Machina dos Deus Ex Machina. É uma tristeza completa e absoluta e fecha com chave de ouro um filme que falha em todos os outros aspectos.
O filme do Homem-Formiga 3 é mais uma decepção da Marvel, ao invés de o grande início da nova saga do multiverso, que vai ser sobre o Kang. E o Kang é estabelecido como vilão dessa nova saga, mas honestamente é difícil sentir qualquer vontade de assistir qualquer filme da Marvel daqui pra frente, porque todos que saíram desde Homem-Aranha 3 são um completo desastre. Todos eles erram nos mesmos pontos e eles erram em excesso e cada vez mais, é um absurdo. O filme falha em introduzir o Kang como uma grande ameaça porque ele é de fato só um Homem de Ferro, mais poderoso. Ou talvez menos, depende do Homem de Ferro que você tá pegando de referência. Então assim, tudo que esse filme podia ter feito, ele não fez. E tudo que ele tentou fazer, ele fez muito mal. Muito bem, é isso. Eu agradeço pela sua companhia, pela paciência, e eu te vejo semana que vem. Até lá.